No passado dia 7 de novembro, a Sociedade Bíblica de Portugal, no contexto da década de Almeida, promoveu a segunda jornada A Bíblia de Almeida. Deus fala português. O programa Mosaico Ecuménico traz até vós alguns apontamentos das principais intervenções. O primeiro palestrante, o jornalista António Marujo, começou por refletir o programa televisivo sobre a vida e a obra de Almeida, uma iniciativa que contou com a parceria da Sociedade Bíblica de Portugal. A presença da Bíblia na cultura portuguesa nem sempre é aquilo que deveria ser. Desde logo, acho eu, por culpa dos cristãos, porque não fazem tanto quanto deveria ser. Fazem, obviamente, algumas coisas, mas não tanto quanto se deveria fazer, no sentido de criar pontes de debate e de presença cultural na sociedade portuguesa a partir da perspectiva bíblica e a partir do fenómeno cultural que é a Bíblia. Enfim, poupamos-nos aqui a quantidade de gente que, mesmo não sendo crente, mesmo não sendo cristã, gente de cultura, gente de diferentes áreas culturais, tem sublinhado o valor e a importância da Bíblia para a cultura ocidental desde logo. E, portanto, nesse sentido, há uma coisa muito interessante no documentário, que é ele abrir com o professor Carlos Fibilhais, que é um homem que publicamente se assume como não crente e que é, aliás, uma das vozes que ouvimos neste trailer, professor de Física em Coimbra, precisamente ele a recordar que a Bíblia é o livro mais traduzido e divulgado de sempre. E também, isto é verdade também para a cultura portuguesa. E isso deve-se, entre outras pessoas, também, sobretudo, enfim, em grande parte, deve-se a João Ferreira de Almeida. O professor Dr. Luís Fernandes centrou a sua intervenção na produção literária de Almeida, obra muito pouco conhecida. É fundamental pensar na tradução de Almeida com referência à sua produção teológica. Não dá para entender a Bíblia Almeida de uma maneira descolada. Na verdade, até dá para entender de uma maneira errada. Você precisa entender historicamente essa tradução na sua relação com a teologia de Almeida, com o que ele fazia, com o que ele acreditava. Né? Fica um pouco esquisito ou um pouco artificial separar a tradução do homem e da concepção teológica, da concepção de mundo, da concepção de cristianismo que estava ali envolvida. A vasta literatura de Ferreira de Almeida ajuda a lançar um olhar renovado sobre a sua tradução, já que nos permite contextualizar o acontecimento. Em primeiro lugar, a literatura nos ajuda a enquadrar a produção de Almeida como tradutor nessa controvérsia católico-protestante. E o meu doutorado foi muito nesse sentido. A Bíblia Almeida é uma Bíblia que nasceu de alguém que se via como alguém chamado a contradizer o catolicismo tridentino. Na verdade, o Almeida compreendia a Bíblia dele como o checkmate, para desmistificar aquelas concepções doutrinárias do Concílio de Trento. E isso está evidente em toda essa literatura polemista. Então, tirar a Bíblia Almeida disso é simplesmente ocultar a história verdadeira. Eu acho que a Bíblia Almeida ela pode ser usada por católicos, não é o texto em si que tem protestantismo. Isso vários, até o padre Figueiredo disse isso, não encontrei ali vestígios de calvinismo, nada. Antônio Ribeiro dos Santos também. Mas o espírito que moveu essa Bíblia foi o espírito de um anti-concílio de Trento, vamos pensar assim. Um outro aspecto interessante na abordagem à literatura de Almeida é a possibilidade de caminhar no sentido da procura de um texto bíblico mais próximo da tradução original, já que a produção editorial é caracterizada por uma proliferação de textos. Como que a literatura polemista pode ajudar nesse problema das edições? A literatura polemista está cheíssima de citações bíblicas extensas. Esse diálogo rústico pastoril, existem páginas ali que são transcrições de capítulos bíblicos. Versículos, aquilo lá são versículos comentados pelo João Ferreira de Almeida. Tanto que eu fiz um trabalho em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, que seria a Bíblia Sagrada comentada por João Ferreira de Almeida. A literatura pode nos ajudar a fixar uma edição da Bíblia Almeida. A intervenção do Dr. Timóteo Cavaco centrou-se nas hipóteses de ação diante do binómio traduções históricas e novas traduções. Um desafio permanente para todas as sociedades bíblicas.
Neste património podemos também considerar, e como já foi aqui bem demonstrado, a tradução de João Ferreira de Almeida, primeiro o Novo Testamento de 1681 e depois o Antigo Testamento, não sabemos exatamente quando, não é? Há várias edições, mas pelo menos esta sabemos que é a Editio Princeps do Novo Testamento de João Ferreira de Almeida. Mas aqui de facto pode-se colocar a questão, e eu uso apenas este título em inglês, porque de facto este é um título de um artigo que foi publicado em 1957, portanto esta não é uma questão nova no mundo das traduções, mas o que fazer? Devemos fazer uma revisão das traduções já existentes ou fazer novas traduções? Ou também tentar, de alguma forma, preservá-las, mas preservá-las de modo a que elas possam continuar a cumprir a sua função de falar para um público atual, ou então simplesmente esquecermos essas traduções e iniciarmos novas traduções. Ou então, e eu até sou mais favorável a essa situação, que é, no fundo, conviver com estes diferentes mundos, não é? E eu também estou muito de acordo com o António Marujo quando diz que, quer dizer, é importante que haja diferentes alternativas. Portanto, e eu penso que o mundo das traduções bíblicas pode e deve passar por aqui, com edições mais literárias, edições em língua mais corrente, edições mais literais, o revisitar de antigas traduções. Por exemplo, eu acho que é lesivo para a nossa cultura que a tradução de António Pereira de Figueiredo tenha caído completamente no esquecimento, não é? E lá está, é talvez no mundo das traduções o nosso Convento do Carmo, não é? Que ficou em ruína, mas que nem é visitável, não é? Aqui é uma ruína que não é visitável. O encontro terminou com a apresentação de uma nova iniciativa da Sociedade Bíblica de Portugal, a Bíblia Mais, um projeto digital que permitirá a todos aqueles que o subscreverem terem acesso a material bíblico de estudo diverso. A década de Almeida prosseguirá e o programa Mosaico Ecuménico continuará a trazer até vós todos os desenvolvimentos.